noite. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Pod 10. E eu sou a apresentadora Nicole. Eu sou a apresentadora de Paula. E eu sou a apresentadora Rebeca. Nessa tarde estamos aqui com nossa entrevistada, a professora Solange Galo, nosso presente. Olá, boa tarde pessoal, obrigada pelo convite. Confesso que fiquei bem feliz por estar aqui hoje com vocês e um pouco nervosa para saber, né, o que é que vocês querem de mim. Ai, grata. Começando com as perguntas, vamos perguntar uma pergunta mais meio pessoal. Mas vamos começar com a sua idade. Não é segredo, sempre falei a minha idade, sou do ano 77, então eu tenho aí quantos anos? Fazem a conta. 67. Você tem 47 anos. 47 anos, exatamente. Falta pouquinho para chegar aos 50. Ansiosa? Bastante. A senhora, todo mundo aqui sabe que a senhora é professora, mas a senhora já teve outra profissão? Alguma coisa assim? Já sim, comecei trabalhando de babá, aí depois fui doméstica e em seguida fui trabalhar numa escola particular e nunca mais saí da escola. Até hoje. A senhora gosta de dar aula? Muito. Gostei mais. Confesso que da pandemia pra cá eu tenho pensado em algumas outras coisas, só me falta coragem. Como a senhora disse que já trabalhou em outros lugares, quais são suas formações? Eu sou pedagoga e também fiz a faculdade de Geografia na pandemia. E tenho pós-graduação em direção escolar, supervisão e orientação. A senhora planeja fazer outra formação? Inclusive eu ganhei minha bolsa para fazer psicologia. Só que agora eu tenho outros projetos que não seja na área da educação. Então não tenho vontade de estudar nessa área, né? Mas acredito que em breve farei um outro estudo em outra área. Mas ainda é um projeto, eu não gostaria de adiantar. Por que a senhora escolheu ser professora? A senhora teve alguma inspiração? Algum tipo? A senhora se inspirou em alguém? Então, sempre eu quis ser professora, sempre eu quis. Inclusive hoje eu estou naquela fase de transição quando você assim, pensa em outra coisa, pensa em fazer algo diferente do que seja a escola. Eu nunca me vi, nunca me vejo, né? Nunca me via sem ser professora. Mas como eu disse, da pandemia para cá algo mudou dentro de mim. Os dias estão mais difíceis de trabalhar na escola, vocês estão dentro da escola e vê como está sendo difícil, né? E eu não sei, mas assim, eu acho que ser professor, desde quando eu era criança, era brincadeira nossa quando criança, era de dar aula, e eu sempre era professora. Eu não me recordo de ser aluna. Nas brincadeiras que eu tinha, né, com as crianças, eu sempre era a professora. E eu sempre quis ser professora. A senhora se considera hoje tendo uma boa relação com seus alunos? Então, para falar bem a verdade, meio termo. Tem aqueles que gostam de mim e tem aqueles que não gostam. E a parte daqueles que não gostam está me fazendo perceber que talvez eu já não esteja mais no caminho que eu gostaria de estar. Como eu disse para vocês, algo mudou em mim. E aí eu não consigo mais ter esse bom relacionamento com todos. Aqui na escola mesmo, quando eu cheguei aqui em 2011, eu tenho alunos meus que até hoje recordam, eu tenho fotos, né? Podia ter até trago. Eu era uma professora que gostava de sair fora da sala de aula. Nós fizemos vários churrascos aqui próximo do lago. Nós já fizemos bolacha dentro da sala de aula, que as crianças tudo usando touquinha. Eu trazia máquina de fazer bolacha, micro-ondas para fazer bolo de pote, brigadeiro, fizemos beijinhos, fizemos polpa
não é polpa, com a polpa do cupuaçu nós fizemos o doce. Então assim, era de inventar, nós éramos de passear. Bolinho de chuva era o mais básico que a gente fazia. Eu tenho fritadeira elétrica em casa por conta disso. Eu tenho muitas coisas por conta dos meus alunos. E que, é lógico, os meus alunos que estiver ouvindo, eles já foram meu aluno, eles vão recordar o quanto era bom e o quanto eu penso que eu agradava isso. Nós não vivíamos só em sala de aula, era frequente as nossas saídas fora da sala de aula. E hoje eu já não tenho mais esse entusiasmo. A senhora é professora há quanto tempo? Antes de ser professora do Estado, eu trabalhava em escola particular. Então, desde 2002, 2003, eu trabalhava na escola particular como fosse eu era auxiliar de uma orientadora. Aí depois eu passei a ser supervisora, professora, e de lá para cá fui contratada no Estado. Estava no meu segundo ano da faculdade quando eu passei no concurso, e de lá para cá nunca mais deixei de ser professora. Você já trabalhou em outras escolas? Já, são poucas as escolas que eu trabalhei. Eu não gosto muito de ficar rodando, mas trabalhei desde 2002 para cá no Avance, na escola Mundo Mágico, que são as escolas particulares. Aí depois fui para o governo, Escola Joaquim, Alberto, Maria da Conceição, Honorino. Um ano no Graciliano, porque eu trabalhava, a minha maior parte era à noite. Eu trabalhava aqui, a minha carga horária era à noite. A noite fechou, né, no ano seguinte. Aí eu ia ter que ficar 20 horas aqui, 20 horas no Graciliano ou em outra escola. E eu não quis, aí eu fiquei um ano fora daqui, que foi 2013. Fui para o Graciliano, passei aquele ano lá e no ano seguinte já voltei para cá. Então foram poucas escolas nesse decorrer do tempo aí. A senhora já morou em outras cidades? Já sim. Inclusive eu saí de Espigão, onde eu morava com meu pai, para ir para Machadinho assumir o concurso no estado. Fiquei lá por 6 anos e retornei, mas em vez de ir para Espigão, eu preferi ficar aqui em Capoal. A senhora é nascida no Espigão? Nasci em Espigão. Quanto tempo a senhora tem de carreira na profissão de professora? 2002, mas eu gosto de contar mais a questão assim, do estado, que foi mais... Porque em particular, eu pegava algumas aulas, o ano seguinte eu ia para a orientação, então eu não conto muito assim, nesse período. Mas, no estado mesmo, que é 40 horas, o ano que vem, 2025, vai fazer 20 anos. No decorrer da sua carreira, teve muitos desafios, assim, com os alunos, pais, até a escola? Teve alguns, mas que foram necessários para que eu pudesse crescer. Nada assim que eu me arrependesse de ter feito. A senhora prefere trabalhar em sala de aula ou como fora, orientadora? Então, é tão interessante, gente. Eu sempre olho para vocês ou posso olhar aqui para... Pode olhar. Tá. Daí, precisamente, está só com vocês, mas está uma galera aqui. Eu já trabalhei em todos os aspectos de uma escola, né? E eu digo para vocês que a sala de aula é a melhor. Com toda certeza, a sala de aula é a melhor parte para se trabalhar. Eu, particularmente, já trabalhei como direção, na supervisão, na orientação e não gostei. Eu prefiro a sala de aula. É mais quentinho, eu digo assim. É mais gostoso, empolgante. A senhora gosta de ter convivência com os alunos? Gosto. Como a senhora falou, na sua infância você costumava já brincar, né, de professora e tal, mas desde sempre, seu sonho, sua profissão dos sonhos, foi professora ou você tinha alguma outra profissão em mente? Não, gente, acredita. Sempre foi meu sonho ser professora. Talvez seja por isso que eu estou aí há 3 anos, há 4 anos, relutando, tentando, buscando outra coisa para me fazer. Então,
Então, assim, porque eu nunca me vi em outra profissão que não fosse professora. Ser professor é bom demais, é gostoso, eu falo que é um amor bandido. Por que o amor bandido entre aluno e professor? Porque quando eu tenho um contratempo com algum aluno aqui, acredita, quando eu saio lá fora, se ele estiver lá fora rindo, brincando comigo, eu já esqueci aquela parte que a gente teve aqui. De tão assim, que eu gosto de ser professora, que tipo, eu nem lembro. Quando eu encontro ele lá na rua, muitas vezes eu nem reconheço pela farda, né, pelo uniforme. Tem um probleminha aí de... que eu quando tiro a característica de vocês é o uniforme. Aí eu jamais, eu fico assim, eu posso ter qualquer, né, algo desagradável com vocês aqui, mas lá fora eu não me lembro que nós tivemos aqui algum contratempo. Eu já encontrei com mães de alunos aqui e eu sempre estou assim, olha, parabéns pelo filho, ótimo filho, que realmente é mesmo. E eu não me lembro se eu me lembro de reclamar alguma coisa. A senhora é formada em alguma outra matéria ou somente em geografia? Eu sou pedagogia e geografia, eu tenho as duas faculdades. Pedagogia nas séries iniciais, né, que é de 1º a 5º ano, e geografia, que é do 6º ao 3º ano do ensino médio. Eu não sei se os demais aqui acompanham, mas eu acompanho muito as redes sociais da senhora e eu sei que a senhora gosta muito de viajar. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho da experiência da senhora nas suas viagens. Então, gente, eu viajo 2 vezes ao ano, isso é fato. Eu gosto muito e assim, eu agradeço muito a Deus pelo emprego que eu tenho. Porque é desse trabalho que eu tenho aqui agora que eu faço essas viagens. Em 2010 eu tinha 3 empregos, ou seja, eu tinha 3 salários por mês. Eu trabalhava na escola particular, na faculdade e no estado. Eu não me lembro de fazer tanta coisa igual eu faço agora, né? Então, quer dizer, não é a quantidade que você recebe no mês, mas sim é o seu planejamento que você faz durante o mês que faz te sobrar para você viajar 2 vezes ao ano. Eu viajei em janeiro, eu fui para Gramado e Canela, só com o meu marido, né? Que eu sempre faço uma viagem com o meu marido e uma outra viagem com as minhas amigas. Não é amiga da escola, são amigas que eu tenho da minha vida mesmo, particular. E aí, depois dessa viagem, fui para o Rio de Janeiro. Nós fomos em 8, só mulheres. E fomos para Rio de Janeiro, Búzios, Cabo Frio e participamos lá no Maracanã com o jogo do Flamengo, que graças a Deus ganhou. Fomos no Salgueiro também, que foi maravilhoso. Estavam retornando já para poder os ensaios para fevereiro, né, começar. E provavelmente eu volto para o Rio de Janeiro, porque não deu para ver tudo que eu queria ter visto no Rio de Janeiro. Então provavelmente eu volto para lá agora em 2025. Para qual lugar você pretende ir, o seu sonho, as cidades, países que você pretende visitar? Para 2025 eu volto para o Rio de Janeiro, que isso já está confirmado. E tenho vontade de passear ali. Quando eu fui, eu era muito criança, na Argentina. Mas eu quero ficar mais tempo. Quando eu fui, eu era criança, fui com a minha família, mas agora eu quero ir, né, para poder participar mais, poder andar mais e conhecer mais. Então, 2025, provavelmente, são esses 2 lugares que eu vou voltar. Não vai ser algo novo para mim, mas que eu vou dar uma atenção maior ali na Argentina, principalmente, aqui pertinho de nós. Você pretende, mudar de país, cidade, essas coisas? Futuramente. Como a minha família nasceu, meu avô, gente, nasceu, é bem legal, porque assim, meu avô, quando veio para o Brasil, ele nasceu no navio vindo da Itália para o Brasil. Por isso esse carro com 2 L. E aí, a minha tia, ela tem um sonho, né, que os filhos dela possam ter dupla nacionalidade. E ela
está atrás de todos os documentos e já começou a organização, inclusive acho que já está no último estágio, para que a família Galo, né, que tem o Galo com 2 L, que somos nós, possamos então ter a dupla nacionalidade de Brasil e Itália. Então, provavelmente, se nós conseguirmos, eu ter essa, porque se os filhos dela for ter, abre para nós também, que somos primos, né, a família. E aí, provavelmente, quando eu me aposentar, eu já pensei, 6 meses lá, 6 meses aqui, eu vou estar recebendo o mesmo salário, né, então vai dar para mim fazer isso. Mas no futuro, você pode ter certeza que eu vou estar na Itália tomando lá um chazinho da tarde, um vinho bem gostoso lá, lembrando de vocês. A senhora vai se aposentar mais ou menos junto com o marido da senhora? Praticamente. E se fosse na lei antes, eu ia me aposentar daqui 5 anos, com 25 anos. 25 anos de sala de aula, você se aposentaria. Agora mudou a lei. E essa lei eu não tenho idade, então eu vou ter que trabalhar mais. Provavelmente eu me aposento com 54 anos. Então, ou seja, eu vou ter que trabalhar aí um tempinho a mais. Sobre as suas viagens, que foram muitas até agora, qual que a senhora mais gostou, assim? De todas, gente. Todo lugar que eu vou, eu falo assim, eu quero morar aqui. Vamos vir morar aqui? Todas que eu chego, eu me apaixono. Mas assim, que eu tenho super vontade de ir, Gente, nada assim, minhas viagens não são viagens caras, são viagens baratas, né? A gente fica no hotel popular. Eu só dou um pouco mais de atenção em algumas comidas que eu não conheço, que eu passo a conhecer. Mas, assim, que eu gostei muito e tenho vontade de ter uma casa pequena e barata para voltar a morar lá, na Bahia. Ali, então, assim, eu me apaixonei por Porto Seguro. Eu achei lindo, é uma cidadezinha pequena, era que eu gostaria de envelhecer ali com meu marido. Interessante que ele também. Agora, ainda mais voltando para a sua vida pessoal, porém do passado, a senhora pode contar um pouco sobre a sua infância? Posso sim. Na minha infância, gente, meus pais se separaram muito cedo, né? E eu que tomei conta da casa, porque eu sou a mais velha e nós somos em 4 irmãos. Então eu, a minha irmã que mora em Porto Velho, o meu irmão que mora em Cuiabá e a minha irmã que mora em Espigão. Então é bem interessante, porque quando criança eu queria muito uma mãe presente, né? E eu não tive, porque se separaram e todos os filhos ficaram com o pai. E agora, quando adulta, eu queria muito ser mãe e não pude, não tive a coragem de ser mãe. Então, assim, mas a minha infância, só tirando essa falta da mãe que não estava perto de mim, ela foi muito boa, porque eu morava com a avó. Aí você imagina, a primeira neta, né, vindo aí minha avó teve 6 homens, eu fui a primeira mulher. Gente, era maravilhoso, os meus tios, né, a minha avó, o meu avô, foi surreal eu morar com eles. Eu tive uma infância muito feliz, lógico, tirando essa passagem de não ter a mãe perto, né, que eu gostaria muito de ser criada com a mãe, de ter a mãe pra gente conversar, mas nada mudou em relação a morar com a minha avó. Dando só uma pausinha aqui, porque a gente teve um comentário na live, o aluno Wender mandou mensagem falando que está com saudade da senhora e ama muito. Ô Wender, eu vou precisar buscar você onde você estiver qualquer dia desse. Tá fazendo muita falta aqui. Você sabe que eu gosto muito de você, sabe também que queria muito que você estivesse aqui para nós encerrar nosso ano letivo. Então, onde você estiver, volte, que ainda dá tempo. Bom, voltando, a senhora estava falando um pouquinho mais sobre a infância da senhora e a senhora foi criada com os avós da senhora, a senhora que foi a primeira mulher, e a senhora sentia que a senhora era um pouquinho mais... Meio que os seus outros irmãos eram deixados de lado, as pessoas assim eram deixadas de lado para a senhora ser mulher. Não era que era deixada, mas assim, a minha avó preferia a mim, né? Até
meus irmãos falam, você, a gente chamava ela de avó, italianos é nona e nono. Eu não lembro, gente, na minha infância, meus avós brigarem comigo. E já os meus irmãos contam que eu falo, será que é a mesma pessoa que nós estamos falando? Tem duas versões, né? Eu tenho a nona contada por mim e eu tenho a nona contada pelo meu irmão, pelo meu irmão e pela minha irmã. Até essa semana eu estava conversando com a minha mãe, que ela está aqui em casa passando uns dias comigo. E aí eu falei, caramba, mãe, são dois tipos de pessoas diferentes, porque eu não entendo o quanto que minha avó brigava com eles e comigo não. Talvez seja porque eu também não era a pestinha como meus irmãos eram, né? Porque eu cuidei deles, eu sei o quanto eles eram terríveis. Talvez seja isso, não sei. Olhando o seu passado, os desafios, a atualidade hoje em dia, a senhora diria que está vivendo a sua vida dos sonhos? Dos sonhos, não. Porque o ano passado, né, como eu disse para vocês, eu não tenho filhos, mas eu perdi um dos meus sobrinhos que morava comigo e era considerado como um filho para mim, né? E aí, com essa perda, eu acho que de fevereiro para cá, em vez de ser sonho, virou um pesadelo, talvez, a minha, né? Eu falo nossa porque é a minha família, mas não seria um sonho, mas sim um pesadelo. Está sendo muito difícil enfrentar esses dias sem que ele esteja presente aqui nos nossos dias, né? Eu vejo agora, vai começar as férias. Meu Deus, como é difícil, porque assim, as férias, geralmente, a gente passava junto. Então você imagina 12 anos, 13, né, seria, passando férias juntos. Depois que esse meu sobrinho nasceu, eu nunca mais tirei férias sozinha, sempre ele estava próximo. E aí depois ele foi morar comigo, né, enfim. Eu digo assim que está sendo os piores momentos da minha vida, são esses, do ano passado para cá. Agora, mudando novamente de assunto, eu quero saber um pouco, nós queremos saber um pouco mais sobre, assim, seus alunos passados, dos anos passados, sabe? Alguma turma que você sente falta? De verdade, de todos. Gente, às vezes, né, por eu ter esse jeito grosseiro, esse jeito assim, muito exigente, bravo, mas é porque assim, eu só vejo a mudança através do estudo. E às vezes eu quero tanto, mas tanto que o aluno ele tenha isso enraizado a ele, porque a minha vida foi transformada através do estudo, que eu passo a ser chata. Mas eu gostaria muito que meus alunos de hoje, né, de hoje mesmo, vocês, me tivessem no futuro como amiga, para vocês verem o quanto que eu iria mostrar para vocês que toda essa exigência do meu dia a dia com vocês não passa de um cuidado, não passa assim de uma palavra, olha, eu gosto muito de você, para te deixar para trás. Eu não quero futuramente passar e ver você no sol quente trabalhando. Não que quem trabalha no sol quente não seja merecedor do salário ou qualquer coisa assim, mas é que eu vejo que hoje nós temos mais oportunidades de emprego, né? E eu tenho vários alunos meus que hoje são excelentes profissionais e que me agradecem por eu ter exigido tanto dele. Como você falou que você tem alunos que hoje são profissionais, e já deu então de você encontrar algum deles e você relembrar de tudo que já passaram? Sempre. Ontem mesmo eu relembrei uma mãe de uma aluna minha. Gente, foi muito... Olha, era muito estranho. A aluna, hoje ela é muito minha amiga, né? A gente se abraça, eu abraço, chega, ela é linda. Ela, quando eu peguei para trabalhar com ela no 4º ano, ela estava indo participar do AEE. E tipo assim, eu falei, cara, mas não tem como essa menina ir pro AEE, ela sabe tudo, ela só era preguiçosa para escrever, né, para se organizar. Aí eu falei, calma, espera aí.
Aí eu comecei com o meu método, né? Que vocês conhecem, bem cri-cri, bem exigente. Gente, hoje ela estuda no IFRO. Sequer ela precisou passar, não que passar pela sala do AEE, né, tem algum problema, não, mas assim, tem alguma deficiência. E ela não tinha deficiência nenhuma. Naquele momento era preguiça. E ainda ontem eu falando com a mãe dela, que a mãe dela sempre me fala, me agradece, né? O quanto que eu ajudei. Então assim, não foi só ela não. Nesse ano mesmo, de 2014, eram 12 ou 13 alunos que estavam para ir para a sala do AEE. Gente, pasmem, todos esses alunos, apenas 3 realmente tinham problemas, teve que ter uma interferência, né? E teve que ter a participação na sala do AEE. O restante era preguiça mesmo de se organizar como um estudante. Assim como a senhora já passou por essa experiência de vários alunos, a senhora se sente orgulhosa deles terem chegado longe, a senhora já chegou a ver algum aluno antigo da senhora que se perdeu, que teve algum problema assim? Já assim, quando eu cheguei aqui em 2011, eu tinha um aluno no 9º ano. Hoje não é segredo, hoje ele é usuário de droga, ele vive na rodoviária. Ele é lindo, gente, ele tem os olhos verdes, cabelo cacheado. Ele mora próximo aqui da escola, inclusive nós já tentamos financeiramente levá-lo, né, para um tratamento. Ele foi a princípio, mas não quis ficar, fugiu de lá, a gente pagando, né, a gente ia pagar para ele, para que ele pudesse fazer o tratamento, eu e outros professores da época, mas ele se recusou. E o interessante é que eu sempre vou na rodoviária, praticamente todos os dias. Eu vou na rodoviária pegar a moto do meu marido para ir treinar, que é um pouco longe. E para ir de carro, além do custo financeiro, é ruim para estacionamento e demora mais. E sempre ele está na rodoviária, e sempre pedindo tudo para as pessoas. E para mim, ele nunca teve coragem de pedir nada. E às vezes eu fico olhando para ele, para ver se ele vem falar comigo, né? Ele não veio falar comigo, pode ser alguma. Eu fico pensando assim, será que ele lembra do que eu falava, né, do que eu pedia, conversava? Ele lembra, já que eu tentei, nós, professores da Dolorina, tirar ele do círculo ali do vício. Só sei que assim, ele está sempre na rodoviária, mas ele nunca me ouviu. Isso assim me dói muito. Eu fico constrangida, eu fico com dó. Eu não gostaria de ter dó de ninguém nessa vida, né? Ninguém precisa passar por isso. Mudando um pouco de assunto de novo, agora vamos perguntar sobre a sua vida amorosa. Qual é a sua relação com seu marido, como vocês se conheceram e tal? Ai, faz muitos anos, gente, que eu não tô na pista. Não é assim que vocês falam? Quando eu fui pra Machadinho, eu encontrei meu marido lá, olha que bacana, né? Por acaso, eu encontrei ele lá. Em relação à sua vida amorosa, como foi sua relação? Como a senhora conheceu seu marido? Conta um pouco mais pra gente. Então, gente, o meu marido, em 2006, nós nos conhecemos por acaso, né? E logo quando eu ouvi, eu imaginei que ele seria pela roupa, porque ele é motorista. Eu imaginava que ele era evangélico. E ele imaginava que eu era casada, né? Um safado mesmo, de verdade. Porque imagina, mesmo ele pensando que eu era safado, ele pediu meu telefone. E aí eu passei, era para ter passado meu telefone errado, né? Que eu tinha um telefone imaginário, de repente, qualquer número, eu passei o meu de verdade. E quando eu retornei da casa do meu pai, logo após o carnaval, na quarta-feira de cinzas, ele me ligou. E aí a primeira frase que eu disse foi: como você conseguiu o número do meu telefone? E isso, gente, até hoje a gente dá risada, porque eu sou católica, né? E eu digo evangélico, que não ia dar muito certo, né? Se ele fosse evangélico. Que Deus é o mesmo, mas a doutrina é diferente. Então eu não me interessava muito em evangélico por isso, tá, gente? Nada contra, mas assim, eu queria alguém que fosse da minha religião. E que depois de conhecer, né, ele já era católico, aquele católico que ia de vez em quando, ele passou então a praticar de verdade a religião. Mas foi isso, de lá pra cá a gente casou,
2010, começamos a construir a nossa casa aqui em Cacoal. Eu morava lá em Machadinho ainda. Ele já tinha sido transferido para cá, e quando a gente decidiu procurar uma data para começar a construir nossa casa, a gente foi verificar uma próxima das escolas estaduais, né? Porque eu pensei assim, eu vou me aposentar sendo professor, então quanto mais perto de uma escola, melhor. Tanto que eu moro próximo da escola Honorina, da Carlos Drummond de Andrade, posso também trabalhar no Graciliano, e foi ali que a gente fixou a nossa residência. O marido da senhora hoje trabalha com quem? Hoje ele continua sendo motorista rodoviário pela empresa Itamaraty, mas quando nós nos conhecemos, ele trabalhava na empresa Eucatur. Ficou 21 anos trabalhando lá e depois tem 3 anos que está trabalhando na Itamaraty. Agora vamos num assunto que a gente nem imaginava, mas o professor Alex nos contou, que a senhora já teve um programa na rádio. Na verdade, tenho, que é o programa Hora da Família. Então, assim, como eu faço parte da Pastoral Familiar de Cacoal, da Igreja Sagrada Família, que fica do lado da Rádio Samaúma, nós temos um encontro todos os sábados às 9 horas da manhã na Rádio Samaúma. E aí, esse ano, eu não estou, assim, tanto na locução de participar das programação, porque eu estou na equipe da coordenação. Então, somos nós que coordenamos quem é que vai fazer os programas, né? E aí, provavelmente eu faço agora, esse mês, que nós estamos com a vaga no dia e não houve ainda uma procura, né, uma pessoa que quisesse fazer. Mas eu já fiz sim, isso é verdade, gosto de fazer, mas gente, quando eu vou lá eu não consigo falar como eu estou falando assim com vocês, eu tenho que levar tudo por escrito, né? Daí você já escolhe o tema, o que você vai falar, você já digita, a música que vai ser tocada. Então, assim, tem tudo um preparo, não é como aqui eu estou nua e crua aqui falando para vocês, não. Lá é bem mais, que abrange um pouco mais de pessoas, né? Mas eu já fiz e faço, provavelmente vocês vão me ver, ou vão ouvir esse ano agora, talvez no final de outubro. Eu aviso vocês, inclusive, quando eu for. Há quanto tempo tem esse programa já? Há muito tempo. Eu entrei na Pastoral da Família em 2016, mas já acontecia. A Pastoral Familiar é 25 anos que ela vem coordenando, ela vem ajudando as famílias de Cacoal, mas que eu participo é desde 2016. A senhora sempre foi da Sagrada Família? Sempre foi dessa igreja? Sim, desde quando eu vim, porque assim, lá em Machadinho, mas católica eu sempre fui, né? Fui batizada, crismei, fiz a primeira comunhão, me casei. Então assim, quero muito também, quando morrer, receber a unção dos enfermos, né? E assim, quando eu chego numa cidade, quando eu fui para Machadinho, tem várias igrejas, comunidades. Aí sempre tem aquela que você vai fazer uma visita e você acaba gostando. Eu moro próximo da igreja, da comunidade Nossa Senhora, Santa Luzia. Tem a Nossa Senhora Auxiliadora, tem a São Cristóvão, tem tudo próximo da minha casa. Só que eu gosto de atravessar a cidade e ir lá no centro, na Sagrada Família. A senhora foi batizada em qual? No Machadinho? Não, foi em Espigão do Oeste. Quando eu fui receber o batismo, a primeira comunhão e a crisma. Aí logo depois que eu fiz a crisma, eu fui, eu estava no 2º ano ainda do ensino médio, 1º, 2º ano, eu era catequista. Olha o quanto que eu gostava de ser professora, que a única chance de eu ser professora ali, tal, né, a catequista, era ir ao sábado às 8 horas da manhã dar aula de catequese na igreja. E eu ia, por muito tempo. A senhora mais ou menos descobriu a sua vocação lá? Antes.
E por eu ser muito bagunceira, eu era bagunceira na escola, tá, gente? Eu conversava muito, mas o meu caderno era impecável e as minhas notas eram boas. Meus professores, principalmente o meu professor de história, finado professor morreu esses dias, o Alfredo, ele falava para mim assim: o que você está ensinando para aquelas crianças, né? Porque eu era muito, eu gostava muito de conversar, de festa, e assim, era muito divertido aquele ano. Gente, como eu gosto de lembrar da minha juventude, foi muito gostosa de ter vivido ela. A senhora sempre foi católica, tipo, a sua família também? Sempre, gente, eu não lembro. Já fui em várias outras religiões, não me importo de ir. Recebo convite de alunos, eu vou, né, participo de alguma festa, de alguma festividade que eles falam, não tem problema, mas eu tenho a minha religião. Engraçado que hoje na minha família eram todos católicos, né? Da minha família, que eu falo assim, meu pai, minha mãe e meus irmãos, tá? Não os parentes. Católico só é eu e meu pai. Os meus irmãos já não são mais católicos. A minha mãe também, ela é evangélica hoje, meu irmão. Né? Então, assim, só eu e meu pai que continuamos participando da católica. Hoje em dia, a senhora repara muito rede social, a senhora vê as intrigas que dá entre católico e evangélico. Qual é a sua opinião em relação a isso? Desnecessário, né? E Deus é um só. Então, assim, tanto que eu vou se você me chamar para ir na sua religião, tiver uma festividade, alguma coisa, eu vou, sem nenhum problema. Então, assim, eu acho desnecessário essa confusão, né, esse tormento que a gente passa, um falando com o outro. Imagina, outro dia eu vi, inclusive, aquela música, uma música que uma cantora canta, né, só porque ela é católica, pedindo para os evangélicos não cantar mais ela. E quantas músicas evangélicas a gente ouve, eu coloco, né, nas minhas redes sociais. Para mim não tem nada a ver isso. Para mim a gente está à procura da salvação, e quem salva é Deus. Fugindo agora um pouco sobre a religião, a senhora é casada na igreja? Sim, casei na parte da igreja, do civil, né, que a gente tem que casar antes no civil, e depois na igreja católica. Uma curiosidade, que era uma de nossas perguntas, e acho que não chegamos diretamente nela. O seu sonho, você já realizou ou você tem algum sonho para realizar ainda? Você sabe que essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias? Eu não sei, gente. Depois dessa trágica perda do meu sobrinho, eu fiquei sem sonhos. Eu não tenho mais sonho. Não sei, alguma coisa mudou. Não sei se é o luto que eu estou vivendo ainda, né? Mas hoje eu não tenho sonho. Eu tenho um sonho de juntar dinheiro e fazer isso. Eu não tenho. Eu tenho um sonho de estudar. Não tenho. Eu não tenho sonho nesse momento para te falar assim. Queria muito que acontecesse isso. Gostaria muito de estar lutando, trabalhando, fazendo e acontecendo para que eu pudesse ter. Né? Ou podia ser algo comprado, financeiro, podia ser algo de realização própria. Nesse momento eu não tenho um sonho. Eu acabei de descobrir uma coisa que na verdade eu nem sabia que existia. O professor falou pra gente que você dá curso de noivos na igreja. Inclusive nós fizemos o curso de noiva esse final de semana, você acredita? Foram 107 casais que foram fazer esse curso. Sexta noite, sábado à tarde e à noite e domingo pela manhã. Eu, particularmente, nunca ouvi falar sobre esse tal curso de noivos. É maravilhoso. Você poderia dar uma explicadinha pra gente como funciona? Sim, a gente... Casamento não é fácil, né? Se o namoro já não é, imagina casar. Você tem que ter vocação para o casamento. Muitas vezes você casa com a pessoa, mas não é para ser casado com essa pessoa. Você vai estar sofrendo, relutando, né? Então, o que a gente faz nesse curso de noivos? A gente prepara, a gente fala o que pode vir a acontecer para que você possa analisar. Na sexta noite, o padre ele fala sobre os processos para você casar. Você não pode ter casado na igreja,
Por mais que se diz ao contrário, mas a Igreja Católica, ela tem sim, é muito difícil seguir a religião católica. Ela tem lá as suas diretrizes e bases, né? O que pode, o que não pode. E tem muita coisa que não pode, principalmente para quem vai casar, receber um matrimônio. Aí na sexta-feira o padre fala sobre tudo isso. Ali você vai saber se você vai poder casar ou não. No sábado à tarde nós temos então a oração, nós temos testemunho, nós temos ali palestra da parte da vida fértil do casal, de ter filhos, tem que ter filhos, né? Para você estar num casamento, um exemplo, eu não tenho filho, mas não porque eu não quero ou que eu tomo algum medicamento, é porque eu não recebi essa graça de Deus. Mas eu poderia estar buscando um tratamento. Mas eu e meu marido achamos melhor não. Se Deus quiser, Ele vai nos enviar. E se não for da vontade dele, nós vamos continuar aqui. Já diferente do casal que vai casar e não quer. Ele vai estar ali todos os dias tomando precauções para não engravidar. Aí depois é falado da parte financeira, que é, gente, acho que o que mais pega no casamento é a parte financeira, né? Quando o dinheiro ele falta em casa, o amor ele foge, ele some. Porque realmente é assim, a parte financeira do ser humano desestabiliza ele. Então nós temos uma palestra que fala como economizar, como ajudar. Nós temos a harmonia conjugal, como que eu tenho que fazer, como que eu tenho que ser com o meu casamento. Deveria ter agora me recordo, deveria ter também uma harmonia conosco aqui também, às vezes acharia interessante. E aí, gente, é preparado um jantar romântico, sabe? Assim, com violino, vela para os noivos. A irmã do professor Alex, que ele é um fofoqueiro, fez, né, esse curso, e ela gostou. Porque, nossa, o jantar, gente, é lindo, é romântico. Imagina você ali no som de violino. E aí acontece, né, tudo uma preparação para que a pessoa não casa sem saber do que vai vir a acontecer. Quanto custa para fazer esse curso? Um valor, esse ano, eu acho que foi R$130, só isso. Mas porque a gente tem gasto com a alimentação, a gente tem gasto com a lembrancinha, né? Um exemplo, à tarde é lanche, à noite é o jantar, outro dia de manhã é o café da manhã, então são para esses gastos, voltados para esses tipos de gastos. Mas assim, é R$130, se eu não me engano. Mas caso você não tenha, você não vai deixar de fazer. Você vai lá agora, no momento eu não tenho. E você vai poder fazer o curso normalmente. Nossa, os alunos que sabemos que a senhora é uma pessoa muito vaidosa, né? A plateia, segundo o professor, queria saber quanto custou o seu casamento. Meu Deus, gente, o meu casamento foi bem triste, olha só. O que foi triste? Eu tinha preparado tudo, gente. Faltava um mês para me casar e eu acho assim, eu nunca casei, né? Eu nunca morei com namorado. Eu tinha medo daquela frase, meu namorado, né? Eu nunca gostei, emancebada, sei lá, achava isso chato. Quando faltava um mês para o meu casamento, eu liguei pro meu pai me dar o dinheiro para pagar o meu vestido de noiva, porque eu achei assim, meu pai tem 3 filhas, só eu sou católica, só eu vou casar na igreja, então assim, era como se fosse uma obrigação do meu pai pagar o meu vestido, correto? Né? Eu pensando. Gente, o meu pai, acho que eu peguei um dia péssimo. Ele disse que o meu vestido era caro, que não sei o quê, que não sei, sabe assim? Mas não era questão financeira, porque eu podia ter pago. Eu desisti de casar na igreja 30 dias antes. Liguei para os meus padrinhos, conversei, recebi o valor do presente, do vestido, comprei as alianças e ainda fiz alguma coisa, benfeitoria lá em casa, que eu não me recordo o que foi. E falei, não vou casar na igreja porque eu teria que entrar com meu pai. Como que eu entro com meu pai magoado com ele, que ele não quis pagar o vestido de casamento? Aí eu não casei. Na igreja, com toda aquela festa linda que vocês preparam,
Não foi isso, não teve. Meu casamento na igreja foi depois da missa, é chamado regularização matrimonial. Depois da missa acaba, você sobe lá no altar e casa. Aí meu pai foi, né? Com a maior cara de pau que ele tem, mas ele foi. Mas que escutasse isso pra ver que até hoje eu sinto um pouco de mágoa. Mas eu não gastei, gente, no meu casamento. Nada. Então, quando você teve esse episódio com seu pai, 30 dias antes do seu casamento, foi bem difícil de lidar, né? Muito. Imagina. A minha sorte, eu digo assim, que eu nunca fui de esconder nada dos meus amigos, dos meus padrinhos, né? E eles entenderam perfeitamente. Aí eu casei no civil, tivemos um jantar, mas um jantar bem básico, nada de glamour, digamos assim. Que o glamour todo é quando você casa na igreja, né? Que o vestido por ele só, ele já é maravilhoso. Então não houve isso no meu casamento. E olhando hoje em dia, você se arrepende de não ter se casado na igreja? Dessa forma, muito. Que eu casei na igreja, né, gente? Eu casei. Só que eu casei diferente, eu fiz a minha regularização. Eu fui participar da missa normal e depois da missa eu subi no altar e fez todo a programação do casamento, né? Tanto que eu fui de vestido de noiva, mais branquinho, curto, mandei fazer. Mas assim, eu fui orgulhosa naquele dia. Eu podia ter pego, gente, eu trabalhava, eu tinha 3 salários no mês. Eu podia ter pago o meu vestido, eu podia ter pegado o valor que eu tinha recebido do meu padrinho, que foi da minha irmã e do meu cunhado. Eu podia ter pago o vestido e ter acontecido. Mas você sabe como eu gosto de ser verdadeira, eu não ia estar feliz entrando com meu pai. Aí deram a ideia, então não entra com seu pai, não precisa. Como que eu não ia entrar no meu dia do meu casamento com meu pai presente, vivo lá? Eu achei chato, falei, não, gente, eu não tenho essa coragem para isso. Mas me arrependo de ter sido muito orgulhosa nesse momento, que só eu perdi. Agora, acho que não vai dar tempo, só que a gente pedir para que você contasse um pouco mais sobre você. Só que como não teremos esse tempo, você pode contar algumas curiosidades sobre você, sobre sua vida? Eu acho que eu não tenho tanta novidade, curiosidade da minha parte para contar assim. Eu queria ser diferente, eu queria, de verdade, gente, eu peço a Deus todos os dias que me mudasse. Eu queria ser uma pessoa assim de voz calma, como eu estou hoje. Eu estou com problema da voz, só por isso, não tá nem precisando de microfone. Eu queria ser uma pessoa assim mais macia, e não desse jeito que eu sou. E olha que eu tenho pedido para Deus todos os dias me mudar, já me mudou muito. Mas assim, a curiosidade, não é nem curiosidade, né? É do meu jeito. Falar que eu gosto de mim da forma como eu sou, principalmente aqui na escola. Eu queria assim, não brigar tanto, brigar menos, mas dá a impressão de quando eu não me importo com vocês, é como se eu não estivesse validando o meu trabalho. Problema seu se você quer estudar, né? Problema seu se você veio de uniforme, problema seu que você está fazendo algazarra. Eu não consigo, gente. Eu não consigo. E eu gostaria muito, assim, que um outro momento a gente pudesse se conhecer fora da escola, para vocês verem o tão bom e o tanto que eu gosto, né, de ser professora. Tá. A gente quer saber sobre as novidades do quarto bimestre. Se vem novidades por aí. Eu me recordo no momento, não. O que o Alex quer dizer com isso? Mais light? Vocês querem? Gente, vai mais calma, né? Mas vocês perceberam o quanto está difícil trabalhar com o aluno hoje? Gente, eu ia ali pro lado, só eu não precisava levar um professor para me ajudar. E sabe o que eu falava para os meus alunos? Vocês não podem 2 coisas: molhar qualquer dedo seu na água, naquele lago, e atravessar a rua. Gente, eles ficavam perdidos por ali. A manhã toda, nós ficamos a manhã toda, ou a tarde toda, era 4 horas de estudo ali. E ele nunca
aconteceu nada com eles, nunca. E hoje, um pouquinho que eu levo vocês para dar uma volta, eu volto de lá morta. O professor está tentando arranjar alguma encrenca pelo jeito, né? Mas ele está perguntando qual turma a senhora gosta mais. Ele sabe, são todas. Bom. Mas claro que a gente tem umas turmas que a gente, quando vamos naquela turma, a gente vai bem mais feliz, né? Que são os nonos anos, com certeza. E queremos agradecer por ter participado do nosso episódio. Espero que você tenha gostado, todos nós esperamos. E acho que foi esse mais um episódio do nosso Pod 10 HLB.